Bem, nessa outra questão aqui, ainda envolvendo falando sobre dinâmica, que diz aqui a questão? Ele fala o seguinte: se as forças F1 e F2 possuem módulos respectivamente iguais a 300 newtons e 400 newtons, qual que é o módulo da soma entre esses dois vetores, né? Lembrando que a gente está falando dessa figura aqui da questão anterior, tá? Então, deixa eu trazer aqui a figura, porque senão vai ficar uma coisa solta e você não vai entender, né? Então, essa questão aqui se refere à questão anterior e a figura é essa aqui que eu coloquei aqui para vocês. Então, a gente tem uma força F1 para cima e uma F2 aqui para a direita, né? A pergunta qual que é o módulo da soma vetorial dessas duas forças? Então, ele quer saber aqui, no caso, quanto vale, né, a soma vetorial entre esses dois vetores, tá? E aí, basicamente, você tem que lembrar da regra do paralelogramo. Lembra da regra do paralelogramo? Então, se eu tenho, por exemplo, uma força F1 aqui para cima, né? Deixa eu até aqui representar de novo aqui embaixo. Se eu tenho F1 aqui para cima e ela é vetorial, lembra? Vetor tem módulo, direção e sentido, né? E F2 aqui no caso tá para a direita, então vamos colocar aqui F2 para cá. Qual que é a soma vetorial? Como é que a gente calcula? Como é que a gente acha primeiro a soma vetorial disso aqui? E você tem que lembrar de soma vetorial. Lembra como é que você faz a brincadeira? Quando você tem dois vetores, mesma direção, mesmo sentido, você soma. Você tem dois vetores, sentidos contrários, você subtrai. Quando a gente tem dois vetores perpendiculares entre si, a gente usa a regra do paralelogramo, né? Como é que é isso mesmo, professor? É tranquilinho, quer ver? Só para a gente recordar isso aqui, a gente tem que traçar aqui uma reta perpendicular àquela outra, né? Então, a gente puxa uma reta paralela a F2 e aqui da ponta desse outro a gente puxa uma reta paralela ao F1. Então, a reta aqui está paralela, imagina que esse negócio aqui está reto, né? No encontro aqui ó, dessas duas, é que vai estar aqui, no caso, a soma vetorial, a soma desses dois vetores. Então, dessa origem aqui até aqui, né? Imagina que esse negócio aqui era para ser reto, né? Mas, enfim, ficou tortinho. Nossa, piorou. Então, aqui no caso vai ser a nossa força resultante aqui em azul, tá? E aí, como é que a gente calcula isso, né? Aí, calcular isso aí é só lembrar de Pitágoras, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, imagina que esse triângulo aqui é retângulo, usa Pitágoras. Então, aqui no caso, como é que fica, né? Força resultante ao quadrado vai ser quem? Vai ser a soma dos lados ao quadrado, então vai ser F1 ao quadrado mais quem? Mais F2 também elevado ao quadrado. Portanto, brincando de matemática, como é que fica? Força resultante ao quadrado é igual. Aqui vai ficar 300 ao quadrado, né? Então, aqui coloca aqui 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Professor, mas por que que você colocou F1, colocou desse jeito? Porque lembra, F1 está aqui, né? É um dos catetos. Esse lado aqui, ó, vou até colocar aqui. Esse lado aqui é o próprio F1, né? Se você olhar aqui bem, né? Esse cara aqui é o próprio F1. Então, a gente tem aqui o F1, tem aqui o F2, e a gente quer saber aqui a diagonal, tá? Então, um lado é o F1 e o outro lado é o F2. É a diagonal que a gente quer descobrir, que a diagonal é a força resultante que ele quer saber, tá? Então, brincando aqui de matemática, então fica FR ao quadrado vai ser igual a quem? Quanto que é 300 ao quadrado? Eu poderia fazer assim, ó, quer ver? Eu não sei se ajuda ou facilita, né? Para mim facilita. O que que é 300? 300 não é 3 vezes 10 ao quadrado? Isso aqui é 300, né? 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3, 300. Então, eu tenho isso aqui elevado ao quadrado, mais, o que é 400? 400 é 4 vezes 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 4, 400. Então, isso aqui também fica ao quadrado. Nossa, professor, você está complicando o negócio. Você pode também direto, né? Que eu tô, enfim. Então, o que que eu faço aqui? 3 10 ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado, eu vou elevar o 3 ao quadrado, quanto que dá? 3 ao quadrado é 9, né? Expoente de expoente a gente multiplica. Então, aqui no caso fica 10 elevado à quarta, né? Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 10 ao quadrado elevado ao quadrado. Expoente de expoente a gente multiplica. Então, aqui fica 10 elevado a quanto? Elevado à quarta. Pode somar esses dois? Pode, né? Porque a base é a mesma, 10 a quarta, soma de mesma base, soma. Então fica 9 mais 16, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 25, 10 elevado que? Elevado à quarta. Professor, não tem essa resposta, né? Mas não tem mesmo, a gente não acabou a conta ainda, né? Então deixa eu fazer aqui do lado para a gente ficar mais fácil. Então, força resultante ao quadrado, né? Aqui no caso igual, vai ficar 25, né? 10 elevado à quarta. Só que eu não quero força resultante ao quadrado. Tem que tirar esse quadrado aqui, ó. Como é que a gente tira um quadrado de uma expressão, né? Tem que tirar esse 2 aqui de cima. Como é que eu faço isso? Coloca a raiz quadrada, né?
Se eu colocar a raiz quadrada desse lado, eu também tenho que colocar a raiz quadrada desse outro lado, né? Dos dois lados no caso. Aí sim, tá vendo? O 2 corta com a raiz, né? O quadrado tira aqui no caso a raiz, então vai ficar só FR. Aí eu tenho que fazer essa conta aqui, né? Quanto que é raiz quadrada de 25, né? 10 elevado à quarta. 25 a gente sabe qual que é a raiz quadrada de 25. 5 vezes 5, 25, né? Então aqui é 5. 10 à quarta. Qual que é a raiz de 10 elevado à quarta? É a metade do expoente. Então vai ficar 10 elevado ao quê? Ao quadrado, né? Então só lembrando, deixa eu fazer aqui em cima para você relembrar um pouquinho de matemática. Qual que é a raiz de 10 à quarta? A raiz de 10 à quarta é 10 elevado ao quadrado, tá? É só diminuir a metade o expoente da base 10. E quanto que é 5 10 ao quadrado? Bom, 5 10 ao quadrado vai dar 500, né? Então, essa é a força resultante que atua sobre o objeto aí, 500 newtons, que dá aqui a alternativa A. Tranquilo? É isso.